Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula de substâncias e misturas. Nessa aula, nós vamos iniciar o estudo de separação de misturas. Separação de misturas também é conhecido como métodos de separação, desdobramentos de misturas ou análise imediata. Todos esses nomes referem-se a métodos de separação de mistura, tá bom? É importante que você esteja atento que os métodos de separação, eles são aplicados de acordo com a característica de cada mistura. Então você tem misturas heterogêneas, que são de mais fácil separação, porque as fases são visíveis, né? Isso você consegue perceber a diferença entre as fases. Então essas misturas, em geral, se utiliza métodos mecânicos para fazer a separação, tá bom? Já as misturas homogêneas, aquelas que você não vê separação, né? Você vê apenas uma única fase, tá? Não é visível a separação entre as substâncias. Esse tipo de mistura, ela tem uma maior dificuldade de separação. E nesses casos, em geral, se aplica os chamados métodos físicos. Por que métodos físicos? Porque vai precisar haver alguma mudança de estado para poder fazer a separação desses componentes da mistura, tá? Então, em geral, é assim. Misturas homogêneas, mais difíceis de separar, métodos físicos. Ocorre alguma mudança de estado nessa separação, tá? Mudanças de estado, transformações físicas e não químicas, tá bom? Se você tiver uma mistura heterogênea, é mais fácil separar. Aí você usa métodos mecânicos. Então você tem catação, ventilação, peneiração, flotação, levigação. Todos esses métodos são métodos utilizados para misturas heterogêneas. Então notem que o fundamental é você entender que de acordo com o tipo de mistura você vai aplicar o método, tá bom? Então misturas homogêneas você usa os métodos mecânicos que estão aqui, e misturas homogêneas que são mais difíceis de separar você usa métodos físicos, tá bom? A separação de mistura, ela é muito aplicada em nosso cotidiano, tá? Em nossa vida em si, na sociedade. Você tem o tratamento de água, um líquido fundamental para a nossa vida. A água potável, geralmente ela chega na torneira da nossa casa após vir de uma estação de tratamento. Então você tem, nessa estação de tratamento, a aplicação desses métodos de separação de misturas para purificar mais a água, para limpar a água, tá bom? Você tem também no exame de sangue, você tem a aplicação do método de separação de misturas. Ao fazer um cafezinho, você aplica um método de separação de misturas, tá bom? Então esses métodos, eles são utilizados até no nosso cotidiano, mas também são utilizados em indústrias, tá bom? Então é importante esse conhecimento desses métodos, principalmente qual método você deve aplicar. Isso é importante, tá bom? Vamos começar a estudar os métodos de separação de misturas heterogêneas, aquelas que são mais fáceis de separar, tá bom? Então nós vamos começar pelas heterogêneas. A catação, o próprio nome já fala, catação, é você catar usando a mão ou uma pinça. É uma separação manual ou com pinça, e ela é usada para sólidos heterogêneos, né? Como eu falei, misturas heterogêneas. Então, no caso de sólidos, você pode usar a catação, que já é usado desde a antiguidade, né? Há milênios. Então, você tem a catação. Aqui você tem um exemplo de uma indústria de reciclagem de lixo ou de plástico. E aí você tem a catação. O primeiro passo ali é catar, separar o material, o que é papel, o que é plástico. Então você tem aqui a catação, catar um feijão. Então bem simples essa catação. Observe que ela é usada em sólidos heterogêneos, tá bom? Tamização ou peneiração. Cuidado com esse nome tamização, que é um nome que talvez você não conheça. A tamização é a mesma coisa que a peneiração. É usado para sólidos, novamente, heterogêneos, olha só. Sólidos heterogêneos.
E esses sólidos, eles têm diferentes tamanhos. Então, se o tamanho é diferente, você pode usar uma peneira que tem uma malha, né? E essa malha, ela permite a passagem apenas de partículas pequenas. As partículas maiores, que têm um tamanho maior, elas não conseguem passar, tá ok? Então, isso é chamado de tamização ou peneiração. Então, saiba quando você aplica sólidos heterogêneos com diferentes tamanhos, tá bom? Então você tem os exemplos aqui, a peneiração da areia, uma peneiração, eu acho que seja trigo, alguma coisa assim. Então, peneiração é a mesma coisa que tamização, não esquecer. Levigação, olha só. Levigação também usado para sólidos heterogêneos, tá? E esses sólidos, eles têm uma diferença na densidade, tá bom? Então essa diferença, ela é bem considerável, a diferença na densidade. O que significa a diferença na densidade? Um sólido é mais leve, tá bom? E outro sólido é mais pesado, ele tem uma relação massa-volume, né? De uma maneira que ele seja bem mais pesado que o outro. Então, quando você tem esses sólidos heterogêneos, você usa a levigação, que é o uso de um líquido em movimento. Você passa o líquido. O que é que o líquido vai fazer? Ele vai arrastar o componente de menor densidade, aquele mais leve. Então, ele é facilmente arrastado pelo líquido. Então, aqui, eu acho que é um garimpeiro, né? Ele está, certo, usando a levigação. Ele está passando a água do rio, por uma parte do solo, e essa água vai levando areia. Se tiver alguma pedra de ouro, alguma pepita, ela não é levada pela água, somente a areia. Então é isso que acontece, o mais leve é carregado, né, pelo líquido, e o mais denso, tá, ele fica, tá, é mais difícil a sua movimentação e o líquido não consegue levar. Muitas vezes isso é feito de uma maneira que você faça um caminho e essa água ela vai escorrendo por esse caminho. E nesse espaço que a água escorre, ela vai levando areia. E se tiver alguma pedra, alguma pepita, ela vai aparecer, porque a areia vai sendo levada, tá bom? Então isso é chamado levigação. Pode ser feito com este equipamento aqui, ou pode ser feito de maneira mais ampla, onde você faz caminhos para a água percorrer, tá certo? Então, você tem este tipo de separação. Então, é importante não esquecer o que é levigação e, principalmente, quando você utiliza sólidos, né? Uma mistura de sólidos heterogêneos e que tem diferentes densidades, tá? Aqui, nesse caso, não é nem o tamanho, é diferentes densidades. Um é mais denso, bem mais pesado, e o outro é menos denso, mais leve. Tá bom? E aí você usa um líquido em movimento, você passa o líquido pela mistura de sólidos. A ventilação é semelhante à levigação. A diferença é que na levigação você passa um líquido pela mistura de sólidos, né? Na ventilação você não passa um líquido, você usa o ar em movimento, que é o vento. Então você passa o vento pela mistura, tá bom? Também é usada em sólidos heterogêneos, né? Uma mistura de sólidos com diferentes densidades, um leve, outro pesado. Tem que ter diferença na densidade, né? Porque se eles tiverem densidade muito semelhantes, o que vai acontecer? O vento ou a água, se for levigação, acaba levando todos os sólidos. Então tem que ter essa diferença de densidade, tá? Um tem que ser mais leve, o outro mais pesado. Então, quando o vento passar na ventilação, o vento carrega só o leve. Então, aqui você tem, por exemplo, arroz, né? Então, tem aquela casquinha do arroz, aquela palha do arroz, que é bem leve. Então, o vento passa e leva essa palha do arroz, tá bom? Aqui é o mesmo exemplo, ó. É jogado para o alto, né? Essa pessoa joga para o alto, o vento passa e leva a parte mais leve, tá bom? Então, isso é uma ventilação. Também sólidos de diferentes densidades. Isso é importante você não esquecer. Outro método de separação de misturas heterogêneas é a flotação. A flotação, na realidade, ela sozinha não separa. Aí você vai ter que usar a flotação em conjunto com outros métodos, tá bem? Com outros. Geralmente ela faz parte de uma sequência de métodos.
Então, a flotação consiste, tá, na adição de um líquido. Aí, nesse caso, não é a passagem só do líquido, tá, ou do gás, não é só a passagem, você adiciona esse líquido ou gás na mistura. Então, você tem ela é usada para sólidos heterogêneos, novamente sólidos, olha aí. Todos os métodos que nós vimos até agora, todos são para sólidos heterogêneos, mistura de sólidos heterogêneos, que não se dissolvem, olha só. Então, você tem sólidos que não se dissolvem e que têm diferentes densidades. Diferentes densidades. Não se dissolve significa que eles não se misturam com o líquido, tá? Ou com o ar. Então, você tem diferentes densidades. Aí, você adiciona um líquido ou um gás. O que é que vai acontecer? Ó? Por exemplo, aqui você tinha uma mistura de areia com serragem. Serragem é resto de madeira, né? Então, aqui é serragem, madeira. Então, existe uma diferença de densidade entre essa serragem e a areia. Então, quando você adiciona um líquido, esse líquido ele tem que ter uma densidade intermediária entre os sólidos que estão lá dentro. Porque se não for uma densidade intermediária, aquela intermediária entre a densidade dos dois, o que é que vai acontecer? Ou todos os dois ficam abaixo ou todos os dois ficam acima. Não vai acontecer a separação. Então, o líquido ele tem que ter uma densidade intermediária, isso é importante. Aí você adiciona esse líquido, o que é que vai acontecer? O sólido mais denso que o líquido, ele vai ficar embaixo. Nós já estudamos isso. Se ele é mais denso que o líquido, ele vai para baixo. Já o outro sólido, que é menos denso que o líquido, tem densidade menor, ele vai flutuar. O que é que vai acontecer? Toda a serragem que estava aqui dentro, misturada com a areia, ela vai flutuar. E toda a areia vai sentar. Então, você vai ter a separação desses dois sólidos, né? Aparentemente, parece que ficou mais difícil, porque você colocou mais uma substância. Antes, você tinha serragem e areia. Agora, você tem serragem, areia e água. Só que essa adição desse líquido, pessoal, favorece essa separação. Antes, eu tinha areia e serragem, e separar por outro método seria muito trabalhoso e gastaria um tempo muito grande para pegar todos os pedaços de serragem que estão misturados com areia. Ia ser um trabalho muito grande. Então você adiciona esse líquido e todos os pedaços de serragem vão flutuar. Aí depois você vem, tira só a parte de cima, seca e você vai ter a serragem separada da areia, né? Então esse líquido ele favorece a separação. Então não fica mais complicado, ao contrário, fica mais fácil. Então essa é a flotação, tá? Entenda, você adiciona um líquido, esse líquido tem que ter uma densidade intermediária entre os sólidos, por isso que esses sólidos heterogêneos têm que ter diferentes densidades, porque se a densidade for muito próxima uma da outra, fica difícil de usar a flotação. Porque você tem que encontrar um líquido que fique no meio dos dois, tá bom? Então, por isso que é importante essa diferença de densidade. A flotação ela é muito usada em indústrias, tá certo? Na mineração. Então, aqui você tem exemplos, o exemplo industrial da flotação. Isso aqui é uma flotação. E essa flotação é com gás, inclusive, não é um líquido. Está sendo borbulhado gás dentro dessa mistura. E esse gás ele carrega um dos componentes sólidos, ele consegue carregar esse componente sólido para a superfície, formando essas bolhas, tá bom? E é isso que acontece. Então, o gás, ele faz um componente sólido subir. Então, você tem aí uma flotação. A mesma coisa, olha aqui, indústria aqui, ó. Então, adicionado um líquido, essa parte que ficou em cima aqui, é a parte menos densa, ela flutua totalmente, tá vendo? Depois, existe um mecanismo que vai recolher toda essa parte de cima aqui, tá bom? Então, isso é exemplo de flotação. Então, preste atenção que você deve saber quando você usa, né? Por que você usa? Então, quando você tem sólidos heterogêneos que não se dissolvem, diferentes densidades, você pode usar uma flotação. E entenda o que é essa flotação.